Imagine uma cena diferente de tudo o que já conhecemos sobre o Rei Leão. Scar havia tomado o trono após a morte de Mufasa, e as terras do reino, antes prósperas, agora estavam à beira do colapso sob o domínio tirânico de Scar e seu exército de hienas. No entanto, e se, em vez de simplesmente aceitar a nova ordem, Sarabi tivesse se levantado e liderado uma resistência contra Scar? A leoa, que era não só a rainha, mas também uma das mais sábias e respeitadas do reino, poderia ter mudado completamente o rumo da história. Vamos explorar esse cenário alternativo. No universo original, Sarabi aceita com grande dor a morte de Mufasa e a suposta culpa de Simba. No entanto, sob a liderança opressiva de Scar, ela não se submete completamente, questionando e mostrando-se inflexível em alguns momentos. Mas o que aconteceria se Sarabi tivesse decidido resistir abertamente a Scar desde o início? Deixe seu like, não esqueça de se inscrever se não estiver inscrito. Agora você pode se tornar um membro apoiante do canal por um valor muito pequeno, mas que para nós faz toda a diferença para continuar trazendo vídeos todos os dias. Confira nossa loja no link na descrição. Vamos ao vídeo. Em vez de aceitar o exílio ou a submissão, Sarabi poderia ter reunido as leoas restantes, as mais leais a Mufasa, e formado uma rede de resistência secreta. Para isso, ela precisaria contar com aliadas poderosas, como Nala e outras leoas que compartilhavam de sua dor e desejo de ver Scar deposto. O primeiro passo seria a organização silenciosa. Sarabi sabia que um movimento precipitado traria a morte para ela e suas companheiras, então a estratégia deveria ser cuidadosamente elaborada. Sarabi, sendo a rainha e profundamente familiarizada com a dinâmica das terras do reino, teria a sabedoria de usar os recursos naturais a seu favor. Ela poderia, por exemplo, organizar caçadas secretas para garantir que as leoas pudessem se alimentar longe dos olhos das hienas, que controlavam os suprimentos de comida. Isso garantiria força para suas companheiras, ao mesmo tempo em que enfraqueceria Scar, que começaria a perceber que algo estava errado com o controle dos alimentos. Outro aspecto que Sarabi precisaria lidar seria a lealdade das leoas que, por medo ou conveniência, seguiam as ordens de Scar. É muito falado que Azira e suas leoas eram leais a Scar e estavam em seu reinado. Então Sarabi sabia que além das hienas poderia ter Zira e suas leoas. Além disso, Sarabi teria que lidar com a presença massiva das hienas, por todo lugar e em toda hora na Pedra do Reino, e que até mesmo estavam em todos os cantos das terras do reino. Para neutralizá-las, ela poderia organizar ataques furtivos nas regiões mais remotas, onde as hienas menos esperavam. Ao realizar ataques rápidos e desaparecer na vegetação, as leoas poderiam enfraquecer a força das hienas, que começariam a sentir que estavam perdendo o controle. Esses pequenos ataques poderiam criar uma atmosfera de incerteza, desestabilizando o regime de Scar aos poucos. Outro fator importante seria a criação de alianças. Mesmo sob o domínio de Scar, Sarabi sabia que existiam outros grupos de animais que estavam insatisfeitos com o novo regime. Zebras, gnus e até mesmo alguns dos pássaros poderiam ser influenciados por Sarabi para fornecer informações, recursos e, em casos extremos, até participar de revoltas coordenadas. Essa resistência em várias frentes faria com que Scar começasse a perder a confiança em seu próprio poder. Porém, a gente sabe que todos os animais das terras do reino foram para outros reinos tanto por causa da seca como o desbalanceamento das hienas no reinado de Scar. No entanto, Sarabi sabia que um confronto direto com Scar seria inevitável. Com o tempo, Scar começaria a perceber que algo estava acontecendo nas sombras. As hienas trariam informações de que caçadas clandestinas estavam acontecendo e que as leoas não estavam tão subjugadas quanto ele pensava. Esse seria o ponto de virada, onde Sarabi teria que decidir se aguardaria o momento perfeito para um ataque total ou se aceleraria o confronto. Essa hora provavelmente iria acontecer no primeiro dia que Zira e suas leoas partem em viagem atrás de comida, o que daria tempo de tudo se resolver até antes de Simba aparecer em O Rei Leão 1. Ao reunir Sarafina e outras leoas de confiança, Sarabi poderia planejar uma emboscada. A chave para o sucesso seria pegar Scar de surpresa, talvez no momento em que ele estivesse mais vulnerável,
confiando excessivamente em sua posição de poder. Sabendo que Scar era egocêntrico e gostava de exibir sua inteligência, Sarabi poderia esperar por uma oportunidade em que ele se afastasse das hienas, isolado com sua própria arrogância. Se a batalha final acontecesse, Sarabi teria que confrontar não só Scar, mas também suas próprias emoções. Afinal, ela estaria lutando contra o irmão de Mufasa, alguém que, de certa forma, fez parte de sua vida por muitos anos, e que foi um leão que teve uma queda afetiva por Sarabi. A cena poderia ser intensa e dramática, com Sarabi enfrentando Scar em um duelo verbal e físico. Ela questionaria suas ações. Poderia ser algo no estilo que aconteceu em O Rei Leão, com Scar dando uma patada em Sarabi, fazendo com que a mesma desacordasse. É aí que Sarafina e o restante das leoas se envolvem. Todas poderiam atacar diretamente Scar, deixando o mesmo bem ferido até que alarmasse e as hienas chegassem. Nisso daria tempo de Sarabi se levantar. Mas daria tempo para que as hienas chegassem também e indo para cima das leoas. Scar poderia estar levantando e então poderíamos ver uma cena de Sarabi fazendo o mesmo e o encarando. Nessa cena seria algo semelhante ao Rei Leão, onde Scar começa a fugir e Simba corre atrás dele. Mas no lugar de Simba seria Sarabi, até que os dois ficassem frente a frente em uma área da Pedra do Reino sem ninguém. Scar, por sua vez, provavelmente tentaria manipular Sarabi emocionalmente, lembrando-a de que ele era da família real e que, tecnicamente, tinha o direito ao trono. No entanto, Sarabi, fortalecida por sua determinação e pelo desejo de restaurar a paz, não se deixaria abalar. E então ela poderia iniciar um ataque com Scar, já sentindo o ataque das leoas. Caso Scar fosse pressionado nesse combate com Sarabi, eu acredito que ele também iria tentar manipulá-la, falando que foram as hienas as culpas. Mas acho que uma hora ou outra ele poderia assumir que é responsável pela morte de Mufasa e de Simba, o que faz com que Sarabi se desligue por um minuto. Nisso Scar conseguiria sair debaixo dela e investir em um novo ataque. Poderíamos ver uma cena semelhante ao confronto de Simba e Scar, só que no lugar de Simba seria a Sarabi. Mas aí vamos entrar em um ponto importante: será que a Sarabi conseguiu? A Sarabi foi desacordada com uma patada bem dada do Scar, então no combate a Sarabi iria precisar usar mais a inteligência do que a força. Então na cena de combate provavelmente vamos ver mais tentativas de ataque do Scar do que de Sarabi. Sarabi se manteria em esquivas e defensivas, em minha opinião, conseguindo acertar o Scar quando tivesse a oportunidade. Algo bem semelhante do que foi a luta de Shere Khan contra o Bagheera, onde o Shere Khan investia em ataque e Bagheera investia em sua velocidade para desviar, acertando golpes no tigre quando ele estivesse de guarda baixa. Porém eu consigo ver uma cena do Scar acertando a Sarabi, algo bem semelhante à luta em Mowgli também. E então Scar provavelmente iria saltar sobre a Sarabi, assim como fez com Simba. E Sarabi então poderia dar o golpe final jogando Scar a pedra abaixo, fazendo com que ele tenha o mesmo fim com as hienas. Sinceramente eu não consigo ver a Sarabi em um combate de vida ou morte contra o Scar e vencendo. Então essa finalização da batalha se adequa perfeitamente com o que vimos em O Rei Leão, um só que com o Simba. A vitória de Sarabi marcaria o início de uma nova era nas terras do reino. No entanto, a história não terminaria aí. Depois de derrotar Scar, Sarabi teria que lidar com as consequências de seus atos. O reino estava devastado, e reconstruir tudo o que Scar havia destruído não seria fácil. Ela teria que liderar as leoas em um novo tempo de prosperidade, ao mesmo tempo em que enfrentaria os fantasmas do passado, incluindo a perda de Mufasa. Mas com a liderança sábia de Sarabi, o reino poderia florescer novamente. Ela mostraria que, mesmo sem a força física de um leão como Mufasa ou Simba, uma leoa determinada e com inteligência poderia mudar o curso da história. A resistência de Sarabi não seria apenas física, mas também emocional e mental, provando que a verdadeira força de um líder está na sua capacidade de inspirar os outros a lutar por um bem maior. E então podemos ter a chegada do Simba, Timão, Pumba e Nala em um outro cenário e com a sua mãe como rainha. No final, a pergunta e se Sarabi tivesse liderado a resistência contra Scar, nos faz refletir sobre o poder da liderança feminina e como a coragem pode vir de diferentes formas. Sarabi, com sua sabedoria e força interior, poderia ter se tornado uma heroína épica no universo de O Rei Leão, mudando para sempre o destino das terras do reino e mostrando que, às vezes, a resistência mais poderosa é aquela que vem do coração.
Se ainda não deixou o like, não esqueça e já clica no joinha. Se inscreva se não está inscrito. Plano de membro para o canal já disponível para você se juntar e apoiar a família nostálgica. Obrigado por ter ficado até o final e até o próximo vídeo.